Monte Everest, o lugar mais alto do mundo. É o ápice para qualquer alpinista e uma obsessão para o australiano Lincoln Hall. Minha fascinação pelo Everest começou nos anos 90. Fiquei obcecado por escalada e, conforme o tempo foi passando, fui escalando cada vez mais alto. Até que cheguei no Everest. Acampamento do cume, 8.200 metros. Nas primeiras horas do dia, Lincoln tentará fazer a escalada rumo ao cume. Essa não será a primeira vez. Há 22 anos, Lincoln chegou a cerca de 500 metros do cume, mas as condições climáticas ficaram perigosas demais para que ele pudesse continuar. Quando cheguei no acampamento base, fiquei muito chateado. Aquilo me quebrou. A história não iria se repetir. Agora, aos 50 anos, com esposa e filhos, Lincoln sabia que aquela seria sua última chance. Ter uma família fez toda a diferença para o Lincoln. Mesmo com aquilo sendo o sonho dele por mais de 2 décadas, não voltar estava fora de cogitação. Eu tinha acabado de fazer 50 anos e meu físico estava bem longe do que era nos velhos tempos. E eu sabia que a única forma de compensar isso era com a minha força mental. Tudo pronto, vamos nessa? É quase meia-noite. E Lincoln se prepara para partir do último acampamento antes do cume. Adiante, uma escalada vertical de 550 metros em uma trilha de 9 horas de duração na altitude. Eu sentia que estava tentando fazer o impossível. E Lincoln sabia que só naquele ano, 10 montanhistas morreram tentando chegar ao cume. Em um acampamento mais abaixo, um velho amigo de Lincoln, Mike Dillon, monitora a subida. A gente se conhecia há muitos anos. Lincoln era um dos melhores alpinistas da Austrália e um grande amigo. Mike, o Lincoln acabou de sair. Câmbio. A gente estava na espera de boas notícias. Lincoln se encontra na chamada Zona da Morte, em uma altitude onde o ar é rarefeito. E onde cada passo é um teste de resistência. Então começa a vir a coragem, a empolgação, a energia, tudo junto. Era a minha grande chance. Foi maravilhoso, o céu estava estrelado, parecia que a gente estava em outro planeta. Dia 1, 6 da manhã. Quando amanhece, ele alcança o que os alpinistas chamam de segundo degrau. O maior obstáculo entre Lincoln e seu sonho. Eu estava muito empolgado pela parte técnica da escalada e pelo fato de estar na maior montanha do mundo. A montanha começou a aparecer. Já dava para ver o formato da pirâmide do cume. O cume da montanha estava ali ao meu alcance. Eu sabia que essa parte ia exigir muito esforço físico, mas eu também sabia que eu tinha essa força dentro de mim.
Os últimos passos foram muito difíceis. Mas eu sabia que eu ia conseguir. Lincoln conseguiu chegar ao topo do Everest. Ele está no topo do mundo. Eu estava me sentindo extremamente feliz e realizado. Foi muito único e especial. Foi simplesmente o máximo. Foram 25 anos com o Everest na cabeça e finalmente eu estava lá. É uma imensidão. Dá pra ver tão longe que até a curvatura da Terra você enxerga de lá. É indescritível. Eu estava passando em frente à tenda de comunicação e ouvi a voz dele. Lincoln, aqui é o Mike Camp. Nossa, um ano. Foi incrível. Lincoln merecia muito estar ali. Finalmente. Ele estava muito calmo. Nem parecia que ele estava no pico do Everest. Valeu, pessoal. Mas não esquece, ainda tem a descida. Quando chegar a gente comemora, tá bom? Apesar da vista ser linda, alguém tem que te lembrar que a descida é crucial e tem que ser feita logo. A chegada ao cume é a metade do caminho. O que faz um bom alpinista não é chegar no topo, é voltar para casa são e salvo. Lincoln sabe que tem que sair da zona da morte logo. É arriscado ficar naquela altitude por muito mais tempo. A zona da morte tem esse nome porque está numa altura que o nosso corpo não aguenta. Com pouco oxigênio, as margens de erro são realmente mínimas. Qualquer imprevisto pode te levar à morte. Lincoln e seus guias enfrentarão uma descida exaustiva de 3 horas de volta ao acampamento. Depois que passou aquela empolgação de chegar ao topo, toda a minha energia foi se acabando. Comecei a sentir muito cansaço. De repente, fiquei exausto. Logo depois disso, veio a letargia. Eu desmaiei na neve. Ele estava tendo um mal súbito devido à altitude. A falta de oxigênio gerava um excesso de fluidos no cérebro de Lincoln. Eu não ia sobreviver por muito tempo naquele ambiente sem oxigênio. Se ele não reagir e sair dali o quanto antes, ele pode morrer. Não sei o que aconteceu. Lincoln. Acampamento câmbio. Na escuta? Mike do acampamento base, câmbio. O Lincoln desmaiou. Ele mal respira. No acampamento, Mike sabe que aquela notícia era dramática.
Lincoln tem sintomas graves da doença da altitude, ou edema cerebral. A gente ficou muito preocupado. Quando você tem um edema cerebral naquela altura, é muito improvável que consiga sobreviver. A pressão no cérebro aumenta e não tem por onde essa pressão sair. Isso faz com que você delire e comece a morrer. Ele tá falando? Fala coisa com coisa? Câmbio. Edema cerebral pode matar de forma instantânea, ou, dependendo do caso, pode demorar um pouco mais. Do alto do Everest, é impossível carregar Lincoln de volta. Ninguém tem a força física suficiente para carregar alguém nessa altura. Lincoln, Helicópteros podem te resgatar de botes, te tirar da água, te tirar de uma mata. Mas não tem resgate no cume do Monte Everest. Nas últimas décadas, mais de 200 pessoas foram deixadas para trás perto do cume do Everest. Do nada, eu acordei. Lincoln, Eu não estava exatamente lúcido, respira. mas eu entendi onde eu estava. Eu sabia que estava no Everest. Ele tá levantando. Ele tá levantando. Valeu, gente! Lá em cima você pode perder a consciência, entrar em estado de coma e acabar morrendo, tudo em um curto espaço de tempo. Eu delirava muito. Ele se revolta contra os que tentam salvá-lo. Ele atacou a gente. Ele arrancou a máscara de oxigênio. Eu queria voltar para a montanha. Na verdade, eu estava à beira da morte. Dia 2, 1 da tarde. Finalmente, 2 Sherpas chegam para tentar trazê-lo de volta ao acampamento. Após a exaustiva subida de 4 horas, a vida de Lincoln está na mão deles. Os Sherpas não tinham ideia de como meu estado era delicado. Eu dava poucos passos. E já desabava de novo na neve. Os Sherpas terão que descer com Lincoln por 2.000 metros. Faz 3 horas que os Sherpas alcançaram Lincoln. E Mike Dillon está apreensivo. Lincoln estava bem mal. Ele estava vivo, mas não tinha como saber se ele ia sobreviver até o final. Ele deveria ter uns 50% de chance de sobreviver. A noite cai e Lincoln segue com muita dificuldade. Os Sherpas sabem que suas vidas podem estar sob risco. Eu ficava pedindo para ir devagar. Vai! Anda! E eles falavam para eu acelerar. Eles pressionavam Lincoln. Vai! Vai! Não para! Eles iam fazer de tudo para me tirar daquela montanha. Vai! Vamos! Eu disse vamos! Dava para perceber pelo tom de voz deles que eles estavam exaustos e que não queriam estar ali. Vai!
Vamos! Não dá mais! Levanta! Um deles me acertou com um machado. Vai! Eles não iam medir esforços para me tirar dali. Não tem como! Vai! Vai! Não para! Já são 10 horas de resgate e Lincoln está perdendo a batalha contra a hipotermia e o edema cerebral. Lincoln, enfim, desiste. Não dava mais para mim. Me deixa aqui. Lincoln está desfalecendo, mas os Sherpas não desistem dele. O que eu podia fazer era ficar firme, com o compromisso de continuar lutando para sair daquela situação. Levanta! Eu só precisava continuar andando para sobreviver. Eu ia conseguir. Eu ia voltar para casa. Estamos muito perto, Lincoln. Muito perto. Eu contornei a encosta e tinha uma leve subida. E pensei comigo mesmo. Vou sobreviver. Voltei. Foi um alívio imensurável. Mas eu não tinha mais energia para poder comemorar. Alô? Ei, oi. Lincoln. A voz do Lincoln estava muito rouca. Eu não estava acreditando que era ele. Tá tudo bem. Ela sabia que era eu. E aquele foi o melhor momento de todos. Tudo bem, amor. Consegui voltar. Também te amo. Eu cheguei tão perto de destruir a minha família, que amo tanto, que prometi para mim mesmo que nunca mais ia deixar algo assim acontecer. Arriscando suas próprias vidas, os Sherpas salvaram a de Lincoln. Eu queria que eles soubessem que salvaram minha vida e vou ser eternamente grato. Montana. Véspera de Ano Novo, 2004.
a caminho do esqui nas terras remotas de Montana, estão os amigos Matt Skyler e Sam Kavanagh. Esquiar é a maior paixão de Sam, de 25 anos. Desde muito jovem, me apaixonei pelo esqui e o praticava sempre que podia, até 5 dias por semana. Quando você está no topo de uma montanha, é como ouvir as nuvens passando. E você é a única pessoa lá. Matt compartilhava esse amor e paixão. Isso é surreal. A previsão era de neve, então não só íamos para um lugar que adoramos estar, mas também teríamos condições de primeira classe. E ia ser simplesmente perfeito. Esta viagem é uma rara oportunidade para Sam e Matt passarem tempo com seus 3 melhores amigos. Esperando por eles na entrada da trilha está o amigo mais próximo de Sam, Blake Mosta. Ainda não terminaram? Blake é um cara especial. Ele é incrivelmente inteligente e fisicamente impressionante. Ele daria até a camisa por você. Para Matt, Blake é mais do que um amigo. Ele também é seu cunhado. Os 2 membros finais do grupo são o guia profissional de montanha, Jason Thompson, e o técnico em emergência médica, Chris Mackey. Estávamos animados com o esquema, mas a sensação principal era só estar empolgado por simplesmente estar com os caras novamente. Não quero ficar preso lá com você. É véspera de Ano Novo. E para comemorar, os amigos estão indo esquiar em Virgin Border, em uma das áreas mais isoladas de Montana. Era extremamente remoto. Sem e-mails. Sem sinal de celular. Mas a ideia toda da viagem era sair, esquiar em ótimas neves e se divertir muito fazendo isso. O destino deles? As encostas intocadas do lendário Monte Nemesis. A montanha é famosa pelo esqui em neve fresca e notória por suas avalanches mortais. Mas os homens vieram preparados. Alto perigo de avalanche não nos bloqueia. Precisamos somente estar no nosso melhor. Cada um de nós carregava uma lanterna pessoal e todas as ferramentas necessárias para extrair alguém de uma avalanche. Não éramos de forma alguma novatos no esqui. Estávamos acostumados a praticar nessas condições e isto nos ajudava a tomar decisões cuidadosas. Vamos, estamos perdendo a luz. Na base da montanha, o grupo abandona seus snowmobiles e se prepara para esquiar até seu abrigo. Mas para Blake, isso é apenas mais uma ótima aventura. Blake estava como uma criança em uma loja de doces. Cerveja por minha conta! E foi como? Isso já começou perfeitamente. Os amigos percorreram 8 quilômetros de esqui cross-country até o acampamento base. Agora estão todos prontos para celebrar o Ano Novo. Feliz Ano Novo! Mas Blake está celebrando algo muito mais transformador. Ok, pessoal, tem um anúncio especial. A Adi está grávida. Eu vou ser pai. Parabéns! Boa sorte com isso. Foi um momento bastante marcante. Parabéns! De repente, Blake teria um menininho olhando para ele e explorando a vida pela primeira vez. E pegamos a nossa filmadora. E lembro que Blake brindou por sua esposa. E Adi, te amo. E espero logo ver o Júnior aqui também. Feliz Ano Novo, Adi! Parabéns! Todos esperávamos que no próximo ano comemorássemos a loucura que foi 2005. Dia de Ano Novo. No dia de Ano Novo, havia bem mais de 60 a 90 centímetros de neve nova. Até logo, pessoal. E foi simplesmente perfeito. A esquiada foi fenomenal. Estávamos empolgadíssimos. Naquela primeira manhã, esquiamos estritamente entre as árvores.
porque as condições para uma avalanche eram perfeitas. Uma forte nevasca acumulou uma enorme carga de neve em pó no alto das encostas da montanha. Esquiando muito próximo à neve nova, poderia desencadear uma avalanche letal. Naquela manhã, estávamos extremamente atentos ao nosso ambiente. Mas lá pelo final do dia, começamos a forçar a barra. Lá em cima? Sim. Começamos a subir um pouco mais alto. Mas ao fazer isso, estávamos inconscientemente assumindo mais riscos. Em busca da descida perfeita, os jovens amigos sobem cada vez mais as encostas, mais perto da camada de neve carregada. Bora lá. Vejo vocês lá embaixo. Finalmente. Apenas Matt e seu cunhado Blake estão lá em cima. Tudo bem? Vai lá. Ele saiu esquiando. E essa foi a última vez que o vi. 300 metros mais abaixo na montanha, Sam e Chris terminaram a descida. Era apenas uma empolgação genuína. Chris pega a câmera e olha pra mim e diz: "O que você achou?" Isso foi incrível. Mas, tenho que te dizer, estou exausto. Enquanto Chris desligava a câmera. De repente, você podia apenas ouvir um barulho distante. E eu ouvi Jason gritando: "Avalanche!" Quando você ouve a palavra avalanche, um arrepio frio percorre sua espinha. Uma parede aterrorizante de neve, pesando milhares de toneladas, está vindo na direção deles. Lá em cima, Jason é sua primeira vítima. Rápido! Bem ao meu lado havia uma árvore. Eu a agarrei. Comecei a sentir a neve vibrar. O que eu vivenciei, só posso imaginar, é como ser atropelado por um carro. Meu mundo. O mundo que eu conhecia havia completamente evaporado. E agora estava sendo engolido por algo que não ia me deixar escapar. Até que isso acabasse comigo. É um choque ao ser atingido por neve a 160 km por hora. É como ser jogado como um boneco de pano. De repente, estava sendo jogado de um lado para o outro, sem saber qual era o lado de cima ou de baixo. Estava escuro, era brutal, e pensei, não vou sobreviver. Para seu horror, Chris Mack percebe que a avalanche o está levando para um precipício perigoso. Eu sabia que havia um penhasco considerável abaixo de mim. Não havia nada que podia fazer. A natureza do terreno faz com que o som da avalanche não chegue ao jovem de 24 anos, Matt Skyler, lá em cima. Ele desconhece o desastre lá embaixo. Do meu ponto de vista, eu não conseguia ver nada e não ouvi nada. Ele está esperando Blake gritar que o caminho está livre para sua descida. Eu estava esperando por alguém falar: "Pode vir." E eu esperei e finalmente comecei a gritar lá para baixo: "Alô? Alô? Alô?" Achei que deveria descer para ver o que estava acontecendo.
E eu apenas pensei... As avalanches devastaram a encosta da montanha. Matt sabe que lá embaixo seus amigos podem estar mortos ou morrendo. Alô? 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 Achei que todos já podiam estar soterrados. Pelo que eu sabia, eu era o único que restava. Jason. Chris. Sam. Blake. Alô? Alô? Matt. Jason. Matt. Jason. Quando vi o Jason, deu um alívio porque havia mais alguém comigo. Jason, você está bem? Sim, você está bem? Sim. O guia de montanha profissional Jason Thompson se libertou da avalanche. E ficou completamente silencioso. 30 quilômetros de distância. Chris e Matt conseguiram voltar em segurança para a caminhonete deles, onde as notícias da tentativa de resgate abortada estão circulando. Os serviços de busca e resgate continuavam dizendo: não podemos fazer isso. Eles estavam no meio de uma tempestade de neve. Havia 1,5 metro de neve nova. Não conseguiram pousar. Era impossível. Lembro do Chris dizendo a eles: nosso amigo vai morrer. Você tem que chegar lá esta noite. Achei muito provável que saíssemos dessa com 2 pessoas mortas. – 29 horas desde a avalanche. O resgate só tentará novamente ao amanhecer. E o clima no acampamento é desesperador. Havia raiva, mas eu precisava tentar chegar ao amanhã. Mas agora a perna de Sam está começando a se decompor. E sem antibióticos para parar a propagação de toxinas venenosas. Os órgãos dele estão começando a falhar. Eu precisava ir ao banheiro. E eu estava tentando urinar em uma jarra de suco de plástico. Jason. Convenci Jason a me deixar sentar ereto. E assim que baixei minha perna, foi literalmente como se alguém tivesse aberto uma torneira. E o cheiro de sangue em decomposição e carne infectada de bactérias. Isso só reforçava o fato de que isso era insustentável. Eu estava assustado e com medo. Eu alcancei meu limite. 41 horas desde a avalanche. Na região remota e selvagem de Montana, as equipes aéreas seguem detidas pela forte nevasca. 2.000 metros acima. Chris Mack e Matt Schuyler conseguiram voltar ao acampamento, onde há 24 horas deixaram Sam Kavanagh gravemente ferido lutando por sua vida. Quando Matt e eu chegamos, foi um grande alívio saber que Sam ainda estava conosco. Mas ele estava numa situação bastante frágil. Como você tá, camarada? Aguentando firme? Ele perdeu uma quantidade incrível de sangue. Não quero arriscar quanto tempo ele aguentaria mais. Acho que estávamos forçando o limite. Eu sabia que estávamos correndo contra o tempo para levá-lo ao hospital. É um dilema desesperador. Qualquer tentativa de descer Sam pela montanha causaria mais perda de sangue e provavelmente o mataria. Somente um resgate aéreo pode salvá-lo. Mas os helicópteros não conseguem pousar pela neve. Matt, vem comigo, ok? Eu me lembro de Chris dizer: se você quer que um helicóptero venha aqui, comece a pisar na neve e fazer um heliporto. Eu sabia que, se o helicóptero não conseguisse pousar, estaríamos levando um corpo morto. 44 horas desde a avalanche. É início de tarde e a tempestade continua a rugir. Mas então uma esperança surge. Médicos lutaram para superar a nevasca. Estabilizarão Sam até o helicóptero pousar. Ter esse nível de especialização foi um grande alívio. Eles têm antibióticos e analgésicos.
Os médicos assumiram o controle. Vamos te tirar daqui. Fiquei feliz por finalmente ser visto por um médico pela primeira vez. Mas quando ele abriu o curativo, ele ficou chocado com o cheiro, com a infecção, pela decomposição do tecido. Agora, o tecido em decomposição é tão venenoso. Sam está em estado crítico. Uma decisão é tomada. Apesar do risco, os amigos terão que arrastar Sam montanha abaixo. É uma estratégia desesperada. Certo, Sam. Vamos te tirar daqui, tudo bem? Todo o grupo começou a me envolver no saco de dormir. Naquele momento, meu ferimento estava tão grave que a probabilidade de eu morrer no meio do caminho era bastante alta. 1, 2, 3. Acho que havia uma preocupação real de que eu talvez não conseguisse sobreviver. Eu não sei, mas eu senti que era um pesadelo. Não podíamos simplesmente ficar ali e vê-lo morrer. Preparados? Vamos lá. Peraí. De repente, recebemos a notícia de que os pilotos de helicóptero iam tentar mais uma vez. O helicóptero está voltando. Imediatamente começamos a ir para a área de pouso improvisada que Chris e Matt tinham feito com os esquis. De repente, você ouve o helicóptero voando e o som fica mais forte, mais forte, mais forte. E agora você pode sentir o vento e a rajada do rotor e cristais de neve batendo no seu rosto. Pela primeira vez em 48 horas, eu não sentia dor. Vamos sair daqui por agora. E eu fui resgatado. Fotografias reais. Chris Mack iniciou carreira na medicina, graduando-se da Escola de Medicina em 2010. Agora atua em hospital em Dakota do Norte. Matt Scaler ainda vive e trabalha em Montana, onde tem 3 filhos pequenos. Jason Thompson continua guiando nas montanhas ao redor do mundo. Sam Kavanagh foi levado ao hospital, onde, após uma cirurgia de emergência na perna fraturada, os médicos prevêem mais 3 anos de cirurgia reconstrutiva. 2 semanas depois, Sam decidiu amputar um membro. Hoje, ele trabalha em Montana como engenheiro civil e compete pelo time paralímpico dos Estados Unidos. Me tornei um ciclista excepcional. Eu caminho nas montanhas. Corro por aí com minha filha e minha esposa. Toda essa experiência me ensinou a viver a vida e amar a vida. É difícil pensar que perdi o Blake. Não só era uma pessoa incrível, mas deixou sua marca em meu coração. É ótimo saber que tive pessoas na minha vida, ter aquele impacto em mim, porque eu sei que, no fim das contas, isso me torna uma pessoa melhor.